Obrigado, George. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Cumprimento a mesa da presidência desta casa, em nome do presidente Michael, hoje presidindo aqui a sessão vereador George, no qual eu gostaria de registrar meus agradecimentos, né, pela disponibilidade desse espaço, para que nós possamos tratar da nossa 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Cumprimento também todos que estão presentes, nos assistindo, assim como aqueles que nos ouvem pelas rádios e nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal. E também estender aqui meus cumprimentos a todos os conselheiros municipais do CMAS, o Conselho Municipal da Assistência Social. Como já foi apresentado, eu sou Marcos Reis, estou presidente do CMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social, e hoje nós utilizamos aqui a tribuna, né, representando o colegiado do Conselho de Assistência Social, para divulgar, convidar a sociedade limoeirense e convocar os senhores vereadores para a nossa 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. A nossa conferência irá ocorrer nos dias 3 e 4 de julho, no CVT. E aí, muitas pessoas perguntam do motivo de ser 2 dias de conferência, tendo em vista a dificuldade, principalmente que as pessoas da sociedade civil, né, donas de casa, os trabalhadores, têm para se deslocar ou para deixar de ir para o seu trabalho para comparecer a essa conferência. Essa é uma determinação do Conselho Nacional de Assistência Social, que, de acordo com o porte do município, eles devam realizar, no mínimo, 3 turnos de conferência, para que um dia inteiro, ou seja, 2 turnos, manhã e tarde, fique para exclusivamente os debates nos grupos temáticos, que eu vou trazer aqui posteriormente, quais são os temas, e a eleição das propostas que irão ser levadas tanto para o Executivo Municipal, Estadual e o Executivo Nacional. As propostas serão apresentadas na Conferência Nacional, que este ano é a 14ª Conferência. E aí, Limoeiro é um município de médio porte. E para que nossa conferência seja validada, para que nós tenhamos direito a termos delegado, tanto na conferência estadual como na conferência nacional, nós precisamos cumprir algumas exigências, e uma delas é que façamos a nossa conferência em, no mínimo, 3 turnos. Este ano, a conferência tem um tema geral, que será 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. Esse ano, ano de 2025, agora em junho, o Sistema Único de Assistência Social está completando 20 anos de sua instituição. Então, foi instituído em 2005 o Sistema Único de Assistência Social. Esse sistema ele reúne todos os programas, ele reúne todas as ferramentas para que sejam executadas as atividades socioassistenciais, os programas de benefícios socioassistenciais, o programa de combate à vulnerabilidade social, os programas de superação da fome. Então, dentro desse sistema, assim como funciona o SUS, na saúde nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. A nossa conferência terá início no dia 3, às 14 horas, e nós vamos trazer, tanto no dia 3 como no dia 4, algumas apresentações culturais de entidades que fazem parte do nosso serviço assistenciais. O Conselho Nacional, ou Conselho Municipal, perdão, ele tem hoje cerca de 20 entidades, 20 associações inscritas dentro do Conselho. E dessas associações, nós temos algumas que ainda estão em atividade plena e executando essas atividades socioassistenciais, como é o caso da APAI, da AUPP, da Unis para o Progresso, né, e o projeto Paz e União, que acontece, que tem sede na Cidade Alta e sede no Espinho. E aí nós teremos a apresentação cultural da APAI. A APAI, no ano passado, ela foi beneficiada com uma emenda de R$180 mil, uma emenda parlamentar, para realizar atividades socioassistenciais com o seu público-alvo.
E essa emenda, ela foi possível porque ela tem a inscrição junto ao nosso Conselho Municipal e, consequentemente, ao Conselho Nacional. Então, uma entidade que está dentro do nosso, do nosso Sistema Único de Assistência Social. Então, no dia 3, nós estaremos à APAE para participar. E após as formalidades de abertura, formação de mesa e as falas institucionais, nós teremos a nossa primeira palestra, com o tema Avaliação da implementação do SUAS, com a execução das proteções sociais básicas e especial no município de Limoeiro do Norte. As proteções sociais básicas e especiais é a divisão que ocorre dentro do sistema SUAS. As proteções de média e alta complexidade. No caso, as proteções sociais básicas são aquelas executadas pelos nossos CRAs, que atendem famílias em vulnerabilidade social, famílias em situação de fome. E a nossa proteção social especial é executada pelo CREAS, que é onde atua diretamente nos casos de violação de direitos, tanto de criança, adolescente, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Nesse momento, será feito todo um levantamento histórico do que temos implementado dentro do município nos últimos 20 anos, ou seja, nos 20 anos do SUAS. Será feito um momento de se fazer um diagnóstico, o que é que nós temos implementado, o que foi executado e uma avaliação do que poderemos fazer. A partir daí, vai ajudar nos grupos de trabalho a discussão das novas diretrizes para aquilo que nós queremos nos próximos 2 anos na nossa política municipal da assistência social. Essa palestra ela será ministrada pela querida e competentíssima Georgiana Grangeiro. Georgiana, a quem eu mando também aqui meu abraço, ela está há aproximadamente 15 anos no município, atuando dentro do Sistema Único de Assistência Social. Já foi técnica de gestão, coordenadora de cadastro único, é assessora das políticas públicas para mulheres, já foi secretária aqui no município. Então, ela foi a escolhida para que estivesse fazendo todo esse levantamento, né, dos últimos 20 anos. Dos 20 anos do SUAS dentro do município, ela atuou aproximadamente em 15 anos. No dia 4, nós teremos o dia todo, manhã e tarde, a partir das 7h30, e aí nós vamos oferecer toda uma estrutura para que os participantes da nossa conferência consigam participar e permanecer lá. Nós serviremos o café da manhã, nós serviremos o almoço, porque nesse dia nós vamos discutir os eixos e devemos aí entrar pela tarde, finalizar até às 15 horas. E aí nós teremos uma palestra que será ministrada pela senhora Cláudia Dino, que é assessora da SPS, a Secretaria de Proteção Social, e o tema da palestra dela é o tema geral da conferência desse ano, 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência. E também será feito todo um levantamento histórico, dessa vez num amplo bem maior, não só municipal, mas a nível estadual e nacional, trazendo todo o contexto da instituição do SUAS, todo o contexto da aplicação e da execução das políticas de proteção social, e também não tem como não falar, né, dentro do que nós vivemos nos últimos anos, sobre a resistência do SUAS. É uma política, eu digo, ainda muito vulnerável. Todo e qualquer presidente que entra, quando as finanças apertam, ele retira da assistência social. Então, por isso que eu digo que é uma política ainda muito frágil, muito vulnerável. E nos últimos anos, infelizmente, nós passamos por uma tentativa, eu diria, muito violenta de desmonte dessa política. Então, é por isso que esse termo resistência, ela está dentro do nosso tema, porque é preciso também falar da força e da resistência desse sistema, que ele só é permitido porque porque esse sistema ele é feito por pessoas que realmente amam o que faz.
E ainda no dia 4, nós teremos a divisão para a discussão dos eixos. A nossa conferência ela vai trabalhar 5 eixos que serão trabalhados em todos os municípios. Será trabalhado na conferência estadual e será trabalhado também na conferência nacional. Desses eixos, nós vamos sair daqui do município de Limoeiro do Norte com aproximadamente 20 propostas. 10 propostas para o Executivo Municipal, 5 propostas para o Executivo Estadual e 5 propostas para a União. E aí, eu chamo aqui a atenção para a importância de participar desses eixos e de gerar e de produzir essas propostas. Porque os programas dentro da assistência social que nós temos hoje, o mais conhecido, o Bolsa Família, a sistematização, né, a união desses dados, que é o cadastro único, ele nasceu a partir de propostas vindo de conferências. Então, se hoje nós temos algumas dessas políticas socioassistenciais, algumas dessas políticas de distribuição de renda, é porque alguém, em alguma conferência, pensou nessas propostas, expressou essas propostas esteve no documento e algum gestor teve a visão de futuro de perceber que aquela proposta era essencial para o município, para o estado ou para o país. E aí nós estaremos discutindo, no eixo 1, a universalização do SUAS, o acesso integral com equidade e respeito às diversidades. Mesmo com todo o sistema, com toda a tecnologia que nós temos, infelizmente o SUAS ainda não chega a todos os usuários. Infelizmente as pessoas ainda não compreendem a importância de fazer todas as suas declarações. Por exemplo, nós sabemos que no nosso município, nós temos comunidades quilombolas, nós temos comunidades descendentes de indígenas, nós sabemos que nós temos comunidades ciganas, e essas pessoas não fazem a declaração porque elas não são estimuladas ou porque a informação não chega até ela. Então, a universalização do SUAS passa por isso, esse acesso integral que todas as pessoas têm direito dentro do nosso sistema. E nesse eixo nós vamos debater o alcance dos serviços em todos os territórios, seja eles urbanos ou rurais, como que nós podemos fazer, qual é a estratégia, qual é a proposta para que os serviços da assistência social dentro do nosso município cheguem a todas as comunidades do nosso município. Esse município que é territorialmente muito grande. Para que esse município, para que aquela pessoa lá da Sucupira, aquela pessoa lá do Córrego do Feijão, para que aquela pessoa lá do Córrego de Areia, para que aquela pessoa lá do Tabuleiro Alto tenha o mesmo acesso, a mesma facilidade das pessoas que moram aqui na região central. Então, essa será uma das nossas discussões, é sobre o alcance dos serviços em todos os territórios, sejam eles urbanos e rurais. E dentro desse eixo, nós também vamos discutir a situação de desproteção frente às violações de direito. E qual a resposta do sistema no combate às desigualdades. Infelizmente, não diferente dos outros municípios do país, o município de Limoeiro do Norte ele tem um número muito alto de casos de violações de direitos, principalmente contra criança e adolescente. Nós temos aí o Conselho Tutelar que faz esse trabalho de forma louvável, mas, infelizmente, o que nós temos, o que a política da assistência social tem proposto a nível nacional ou estadual ainda não é o suficiente para que nós possamos combater esse número que avança cada vez mais a violação de direitos. No nosso segundo eixo, nós iremos trabalhar o aperfeiçoamento contínuo do SUAS, inovação, gestão descentralizada e valorização profissional. E aqui eu faço, inclusive, um convite especial para todos os trabalhadores do SUAS, para que possamos marcar presença nessa conferência e também, principalmente, nesse eixo. Porque nele nós iremos discutir
a gestão descentralizada. Nós iremos discutir o aperfeiçoamento contínuo do SUAS, como nós podemos estar melhorando cada vez mais esse sistema e a execução desses serviços dentro do nosso município, de acordo com as novas tecnologias. Ainda é uma dificuldade muito grande, por exemplo, daquelas pessoas que moram mais distante, comparecer à assistência social para, por exemplo, fazer uma coisa simples que é a sua atualização cadastral. Então, de que forma nós podemos utilizar ao nosso favor, utilizar essa tecnologia ao nosso favor, para que nós possamos estar superando também essa problemática. E nós vamos discutir também as estratégias de valorização profissional. Infelizmente, como outros sistemas também, mas dentro do SUAS, os profissionais são muito desvalorizados. Eu falo isso principalmente no sentido de remuneração, porque são profissionais que estão ali diariamente, e isso não é só um assistente social. Os profissionais do SUAS, todos aqueles de nível técnico, o psicólogo, o assistente social, o advogado, já disse, né? O psicólogo, o assistente social, o advogado são os principais linhas técnicas que atuam dentro do SUAS. E aí são pessoas que estão diariamente lidando com essas violações de direito. São pessoas que estão diariamente atuando em casos de violência contra a mulher. São pessoas que estão lidando diariamente em casos de abuso sexual de criança e adolescente. São pessoas que estão lidando diariamente com famílias em estado de vulnerabilidade, em situação de fome muito severa. Então, são pessoas que se expõem psicologicamente, física e psicologicamente, para tentar combater essas vulnerabilidades que ainda existem dentro do nosso país. E são pessoas que, falando bem, de uma forma bem voltada para a remuneração, não ganham o suficiente, sabe? Quando a pessoa passa um dia todo num caso de abuso e exploração sexual e para e vê que não compensa para ela aquela exposição psicológica, aquela exposição física, porque principalmente nos casos de violência contra a mulher, as equipes são muito expostas, estão ali na vitrine para que muitas vezes esses agressores vejam e saibam quem está nessa linha de frente no combate. Então, nós queremos discutir essas estratégias de valorização desses profissionais do SUAS. No nosso terceiro eixo, nós iremos tratar da integração de benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a proteção social, a segurança de renda e a inclusão social no Sistema Único de Assistência Social. Nesse eixo, nós vamos analisar localmente, aqui a nível municipal, como tem ocorrido a conformidade normativa e qualidade da proteção social dos nossos assistidos e a sua integração com o Cadastro Único. O Cadastro Único, ele é o sistema onde todos os dados de todas as pessoas que acessam algum benefício assistencial estão integrados. Então, o Cadastro Único é a base de dados. Ninguém acessa nenhum benefício assistencial, seja Bolsa Família, seja BPC, seja uma concessão de cesta básica, seja uma concessão de auxílio funeral, ninguém acessa se não tiver dentro do Cadastro Único, que é o sistema de integração de dados desses beneficiários. E aí nós vamos também discutir estratégias para melhorar o sistema de segurança e a garantia de renda, né? Principalmente dentro desses programas de transferência de renda, como nós temos a nível nacional Bolsa Família, a nível estadual foi instituído recentemente muitas políticas de proteção e segurança de renda, como é o caso do cartão Ceará Mais Infância, como é o caso do cartão Ceará Sem Fome, que é também uma política de segurança alimentar e nutricional, mas é uma política também de garantia, de segurança e de transferência de renda. No nosso quarto eixo, nós iremos trabalhar a gestão democrática
informação no SUAS e comunicação transparente, fortalecendo a participação social dentro do SUAS. E aí nós vamos trabalhar a importância de que a sociedade civil participe destes momentos, como são as conferências, porque a assistência social, o Sistema Único da Assistência Social, ela é feito para o público mais vulnerável. E nada para nós sem nós. É aquele ditado que diz, como é que eu vou discutir uma coisa para uma pessoa sem eu conhecer a realidade dela, sem a participação dela? Como é que eu, que trabalho lá na minha salinha, no ar-condicionado, tenho o meu salário no final do mês, vou discutir a fome se eu não conheço a fome? Como é que eu vou discutir a proteção de criança e adolescente se eu não conheço a violação de criança e adolescente, se eu não conheço a dificuldade das crianças e adolescentes e mulheres que vivem nas periferias? Então, é sobre isso que nós vamos debater, as estratégias para aproximar essas pessoas, como nós vamos melhorar a nossa comunicação com os nossos usuários, até para que eles tenham conhecimento do que eles têm direito, como acessar, a quem buscar. Então, essa será um dos principais assuntos a ser debatido nesse eixo, né, de comunicação transparente, para fortalecer essa participação social. E o nosso último eixo, o quinto eixo, nós vamos tratar da sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento de SUAS. E aí nós vamos analisar a transição do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, como isso vai impactar o nosso sistema único de assistência social, principalmente nos municípios, e debater sobre a equidade na alocação de recursos, porque é preciso tratar a equidade, né, aquela frase que nós temos, tratar os iguais de acordo com suas igualdades e os desiguais de acordo com suas desigualdades. Os municípios muito grandes, grande porte, eles recebem muitos recursos, mas os de pequeno porte, médio e pequeno porte, os recursos ainda não, são insuficientes. E esses dias nós estávamos tratando isso. Ontem, quando nós apresentamos o relatório semestral de 2024 dos recursos para os benefícios eventuais, que é o caso da cesta básica, que é o caso do auxílio funeral, os recursos que vêm para esses benefícios, que vêm da União, é pouco, muito pouco. E, na maioria das vezes, para que o município não pare de entregar uma cesta básica, é preciso que o município aloque recurso, aliás, tire de algum canto para poder colocar, para garantir a cesta básica, o auxílio funeral. Só um exemplo aqui, por exemplo, no ano passado, foi alocado pelo Estado R$18 mil para o auxílio funeral. Em um único auxílio funeral, o município concedeu R$9 mil, a metade do valor que o Estado alocou. Né? Então, assim, para o resto do ano, se fosse nessa média, nós conseguimos prestar apenas 2 auxílios funerais por ano. Então, o restante do valor, para que se feche o ano sem negar um auxílio funeral a quem tem direito, a quem está no cadastro único, para que feche o ano sem negar esse benefício, o município, infelizmente, tem que tirar de outro canto, tem que tirar do bolso, e exatamente, o recurso próprio para poder cumprir com esse benefício. E aí, isso é que nós vamos debater, e nós vamos levar essa proposta para o nível estadual e a nível nacional, para que seja distribuído esses recursos de forma igualitária, né? Respeitando o princípio da equidade, que veja as necessidades do nosso município. Cesta básica, eu falei aqui muito cesta básica auxílio funeral, porque a demanda é muito grande. A demanda é muito grande, cesta básica auxílio funeral. Vocês não têm noção, nós tivemos meses de fazer 3 auxílios funeral. E aí, dentro dessa média que eu falei, que um só nós gastamos cerca de R$9 mil, dos 18 mil que o Estado tinha alocado para o município. E aí, após essa discussão em grupo, será feita a Assembleia Geral, onde nós vamos eleger as propostas. Cada eixo e cada grupo vai apresentar suas propostas e o Pleno irá eleger as melhores. Aliás, aqui eles, não as melhores,
a que eles entendem que representam os seus anseios. E, ao final, nós teremos aí a eleição de 4 delegados que irão representar o município de Limoeiro do Norte na conferência estadual. Serão 2 delegados da sociedade civil e 2 delegados do governo. Além disso, né, Limoeiro tem aí 20 delegados, que os conselheiros municipais, que já são delegados natos e já têm vagas garantidas lá na Conferência Estadual e Nacional. Então, nós iremos aí com 24 delegados para a Conferência Estadual. Isso é importante, porque se o Vale do Jaguaribe ele for com uma representação expressiva, nós podemos ser uma força para essa região. Se Limoeiro leva 24, se Quixeré leva 12, se Russas leva 30, e chegar nós conseguimos fazer uma coesão, né, o Vale do Jaguaribe unido, quem sabe nós possamos eleger as propostas que nos beneficiam e que atendem os nossos anseios. Então, esses serão os eixos que serão discutidos dentro da nossa conferência, e aí eu reforço aqui o convite a todos os limoeirenses, da sociedade civil, a todos que fazem as entidades que estão inscritas ou não dentro do Conselho Municipal, a todas as comunidades. Nós queremos reunir mesmo assim uma diversidade de representações religiosas, né, representações culturais, para que nós possamos fazer uma conferência mais plural possível. Obrigado, Marcos. Marcos, coloca a data sempre aí, tá bom? A data do evento, viu? Também vou me inscrever. Quero me inscrever aí nos 3 do bloco, né? Bloco. Obrigado, colega Marcos. Presidente, né? Marcos. Colegas vereadores, vamos interagir agora sobre a 13ª Conferência Municipal e os 3 vereadores inscritos nesse primeiro bloco: vereador Flauber Lima, vereador Arimateia e vereador Ciro Queiroz. Por favor, vereador Arimateia. Eu quero parabenizar o Marcos, né, porque nós sabemos como é difícil essa luta de atender pessoas que realmente não têm as condições necessárias para suprir as suas necessidades. Nós que somos de bairros pobres, nós passamos por isso todo dia. Então, esses recursos que vêm suprir, eu sei que são muitos poucos e que precisa de cada vez mais incentivo. Então, eu acho que é mais do que louvável o que você está fazendo aqui, fazendo um convite para todas as associações, para uma representação maior, para que a gente possamos aí, quem sabe, conquistar mais recursos para o nosso Vale do Jaguaribe, em termos de se unirmos aí com outras cidades. É muito importante quando se fala de união, e a união faz a força, né? Então, eu quero aqui me dispor. Então, 120 dias, na casa eu já passei praticamente, só falta 60 e poucos dias, mas que me coloco à disposição para que a gente possamos aí levantar essa bandeira. Eu sei qual é a dificuldade que passa os bairros carentes, eu praticamente moro no meio deles lá, dos bairros mais pobres de Limoeiro. Eu sinto essa dificuldade, às vezes, de mais apoio da assistência social para que possa atender às demandas dos nossos bairros. Muito obrigado aí pela força que você vem aqui trazendo a nós e protegendo também aquelas famílias que realmente mais precisam do apoio do trabalho de todos. Quando fala de criança e adolescente também, tudo isso envolve. Eu sei que é importante. Obrigado. Colega vereador Ciro, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Presidente Marcos, né? Marcos, parabenizar você. Eu estou com a voz hoje com um eco aí bonito. Tá longe, tá? Mas vamos aqui continuar. Marcos, quando ontem eu não sabia que você vinha hoje. Aí ontem eu comecei umas anotações do que era que eu ia falar, porque vi a postagem, sim, mas não sabia que você vinha para a tribuna. Vim me informar, receber hoje a informação. Mas eu tinha preparado aqui para falar um pouco sobre essa dificuldade do que é envelhecer
no nosso país, em especial no Nordeste, né? Então, muito louvável essa conferência. Inclusive ontem a gente viu que pela primeira vez o Brasil atingiu um número maior de idosos do que de jovens. A gente tem hoje uma estimativa de 15,6% da nossa população com mais de 60 anos e os jovens de 15 a 24 atingiram 14,8%. E o restante, 69, está acima de 25 e abaixo de 60. Então, é um sinal de que a gente precisa efetivar cada vez mais políticas públicas sérias, comprometidas com a qualidade do envelhecimento, principalmente das populações vulneráveis. Então, parabenizo, acho que a gente tem que discutir essas políticas com muita seriedade. No início do ano, eu aproveito para sugerir ao amigo que anote aí. No começo do ano eu entrei com um pedido de um projeto de indicação para que o município, um requerimento para que o município viesse a trabalhar uma creche da melhor idade. Seria um espaço onde aquele idoso que tem família, que às vezes fica na mão de um cuidador, a família despendendo um valor muito alto, fazendo cotinha, e dentro de casa às vezes não tem a condição adequada para ele fazer um tratamento, aí o idoso fica solitário, só tem lá aquela pessoa do lado, às vezes sofre maus tratos do cuidador, né? Que a gente sabe, secretamente a gente tem vários casos que explodem depois, que vão descobrir, rapaz, tratava mal o papai, a mamãe, os filhos relatam situações, assim como ocorre com crianças também, às vezes. Então, assim, esse espaço já é uma das sugestões para que o Estado, que é quem tem um orçamento maior, a União, desenvolva esses espaços de convivência para que o idoso possa passar o dia inteiro, ter assistência, ter suporte, ter a vida social dele ali integrada, praticar uma fisioterapia, uma leitura, uma caminhada, uma contação de história, uma atividade em grupo. Então, assim, as associações fazem um grande papel nisso, mas eu penso que os municípios poderiam encampar essa ideia. E outro ponto que me chamou a atenção é que, se depois você pudesse, eu também queria deixar como sugestão, que se fosse feita uma análise dessa média de custos anuais com os auxílios funerais e uma comparação com os números atuais de Limoeiro do CadÚnico, Jorge, para a gente avaliar se não é melhor uma espécie de contratação de um plano, já um cartão que seja contratado direto ao plano funerário, que tem um valor muito baixo, que você negocia em bloco uma quantidade grande e de repente o custo mensal se torna mais leve para o município. Então, essa análise é mais uma sugestão aí para a Secretaria de Assistência, avaliar os números do cadastro único, de repente definir um perfil de maior risco, né, de maior mortalidade, e também avaliar os custos hoje com os contratos de assistência funerária. Mais uma vez, parabéns, conte com a gente sempre que possível. Marcos, a minha tratativa é bem objetiva e ela é vinculada a trabalhos que desenvolvemos aqui dentro dessa casa, com a sua colaboração, que trata sobre a descentralização dos serviços, e eu vi que em todos os eixos a descentralização está aí embutida, né? Que é justamente essa expansão, a busca ativa, levar ao conhecimento dos munícipes, principalmente aqueles mais distantes e mais vulneráveis, políticas públicas e direitos, né? Garantias de direito que muitas vezes o cidadão nem sabe que tem. E ao longo de anos aqui na Câmara a gente viu muitas pessoas nos procurando, aflitas, porque visitas não eram realizadas, a finalização do procedimento lá no cadastro único, né, para concessão do Bolsa Família não era concluída porque a equipe às vezes era insuficiente, ou a estrutura também, deficiência de carro. E aí eu pergunto, nesse momento de expansão do serviço, sem dúvidas esses eixos, né, serão bem avaliados e indicados para ampliação dos serviços. Eu pergunto, a Secretaria de Assistência também está se voltando nesse sentido de ter estrutura, né, de pessoal humano, estrutura física, para ir fazer essa busca ativa, como você falou, nas comunidades mais distantes? Pode ficar à vontade para responder o primeiro bloco. Marcos, por favor, só
pedir aqui aos colegas vereadores a prorrogação do nosso tempo para continuidade do uso da tribuna livre. Obrigado. Iniciar aqui agradecendo ao vereador Arimatea pelas palavras, obrigado. Arimatea, a conferência ela vai ocorrer 3 e 4 de julho, dia 3 de julho à tarde, a partir das 14 horas, e dia 4, a partir das 7h30 da manhã. Eu vou mandar o convite virtual para a Samara, né, Samara, que aí Samara distribui entre os vereadores no grupo, manda aí no privado de cada um. Vereador Ciro, inclusive hoje, nós estamos tratando aqui da 13ª Conferência de Assistência Social, mas hoje está acontecendo a primeira Conferência Municipal do Idoso. Na verdade, é a nossa 6ª Conferência Municipal. No entanto, as outras 5 o Estado não validou porque faltou alguma outra documentação. E aí, ao sair daqui, eu irei para a Conferência do Idoso e vou trabalhar, inclusive, no eixo de cofinanciamento lá na Conferência do Idoso. E eu vou levar vereador Ciro, com sua permissão, a sua proposta da creche da melhor idade. Eu acho que cabe muito bem nessa questão do cofinanciamento, porque nós precisamos de recurso para que essa proposta seja, de fato, efetivada. Então, com sua permissão, eu vou levar essa proposta para hoje. E aí, sobre a questão do levantamento do gasto com auxílios funerais e outros auxílios eventuais, é uma excelente ideia e nós iremos fazer, porque eu estive aqui nessa casa, eu não me recordo o dia, mas a data exatamente, mas foi no dia da audiência pública para tratar da lei de diretriz orçamentária, e foi uma promessa do secretário de Finanças, Manso, e da sua assessoria, que quando fosse elaborar a lei orçamentária anual, teria uma audiência pública só com os conselhos. E aí nós vamos fazer esse levantamento dos benefícios eventuais, junto com o secretário Dilmar, com a secretária executiva Flavilene, para que, quando o Conselho for convidado a discutir a elaboração dessa lei, junto com o secretário de Finanças, a assessoria contábil, nós possamos levar os números reais daquilo que nós precisamos e, Manso, essa daqui é o valor, ou esse daqui é o intervalo, né, de um valor entre outro, que nós conseguimos trabalhar tranquilamente dentro de um ano. Então, nós faremos, sim, esse levantamento e levaremos, inclusive, na discussão da lei orçamentária anual. E aí, respondendo aqui o vereador George, eu lembro de muitos requerimentos e projetos que nós trabalhamos aqui, tratando da descentralização dos serviços da assistência social, inclusive com o CAD único itinerante, né, que foi também uma proposta do seu mandato. Nós temos alguns programas, e outros municípios, como, por exemplo, o de Russas, ele executa o CRAS Volante, né? E aí nós podemos trazer essa ideia para dentro do município de Limoeiro do Norte. Para isso, nós precisamos de recursos financeiros e humanos. Eu confesso que hoje, principalmente os recursos humanos, dentro do setor de cadastro único, ele ainda é insuficiente para que nós possamos cumprir com essas visitas, né, cumprir com essas exigências que o cadastro único, a legislação que o cadastro único exige, ela ainda é um pouco insuficiente. E aí a gente acaba esbarrando um pouco na questão da contratação de servidores, porque se o município ele faz o contrato para conseguir cumprir com essa demanda, acaba que sendo visto como, digamos assim, alguma improbidade, né? Vai ter gente demais trabalhando. Mas, na verdade, não é, porque se nós formos fazer o levantamento, o setor de cadastro único, nós precisaríamos de muito mais pessoas do que nós temos hoje. Mas sim, um desejo dentro da secretaria dessa estruturação, principalmente não só com recursos humanos, mas com questão de transporte, para que nós possamos ter 2 equipes
atuando nessas visitas. Hoje nós só temos uma, porque o Bolsa Família tem apenas um transporte, né? E são 2 pessoas fazendo essa visita, mas tem sim esse desejo dessa estruturação para que possa dar o caminhamento desejado. Ok. Marcos, vamos seguir agora para o segundo bloco do debate, com os vereadores Rubinho, Elisete e Michael. Fica à vontade, vereador Rubem. Marcos, primeiramente, parabenizar, não só pela explanação, mas pela condução também dessa conferência, né? Uma frase que você disse aí, que é uma frase muito bem dita por você, que foi, é muito fácil, né, a gente discutir sobre a fome quando a gente não passou pela fome, né, dentro da minha sala, com ar-condicionado, e são de pessoas assim, como você, como a Georgiana, como tantas outras que faz assistência social, que precisamos. Pessoas que talvez não tenham passado por essa dificuldade, mas que se importam, que se colocam no lugar das pessoas que enfrentam essas dificuldades, né, para que juntos possam traçar o que é melhor, né, para as pessoas mais vulneráveis. A gente sabe da dificuldade que é de estar num órgão daquele, mas que a todo momento, vamos dizer assim, é pego de surpresa quando um orçamento que foi planejado, um recurso que era esperado, e aí fica sabendo que não vai poder utilizar. Mas desejo a vocês, nessa conferência, muito sucesso. Sei que vai ser uma conferência muito rica em termos de conhecimento. Minha amiga Georgiana vai estar lá como palestrante, e ela que é, sem sombra de dúvida, uma pessoa que conhece muito bem sobre o tema, viu? Parabéns. Obrigado, meu amigo. Vereadora Elisete, pode ficar à vontade. Obrigada. A mesa diretora, né, hoje presidida pelo presidente Michael. Alô? Alô? Obrigada. Presidente da mesa, né, Michael, todos os membros que compõem a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente, quero aqui registrar e abraçar todos os amigos do Córrego do Feijão, comunidade essa que eu tenho muito carinho, conheço toda aquela comunidade, enfim, aos funcionários da casa, que mais uma vez eu agradeço pela responsabilidade de conduzir muito bem todas as pautas das sessões, e público que nos assiste de forma virtual aí pelas redes sociais. Quero aqui parabenizar o presidente Marcos pela clareza e pela transparência de colocar as pautas que serão levadas e debatidas na 13ª conferência, né, do Conselho da Assistência Social. Eu tenho muito carinho pela assistência social, foi lá onde eu comecei minha vida pública. Em 1993, fui a primeira secretária da Assistência Social de Limoeiro do Norte, e ali fiquei durante os 4 anos. Foi ali que eu comecei a gostar, né, de atender a população, atender ao povo. E quando lá atrás começou, na verdade, a assistência social era plenamente assistencialismo. Então, melhorou, avançou, mas tem que avançar muito mais nas políticas públicas da assistência. Quando o senhor falou aí que, na verdade, as demandas são muitas e nós não temos como atender essas demandas de forma igualitária, né? Tem muitas pessoas, muitas famílias ainda vivendo em condições vulneráveis. Então, a gente quer realmente que sejam trabalhadas essas políticas para que se melhore cada vez mais e seja verdadeiramente uma assistência social digna e não assistencialismo, como ainda muitos confundem. Então, mais uma vez, quero dizer que essa conferência, com certeza, será muito bem conduzida. A doutora Georgiana é uma pessoa competente, é uma profissional dedicada, conhece muito bem todos os programas aí que assistem, né, a assistência social. E dia 3, infelizmente, eu tenho um compromisso fora do município,
mas vou encaminhar uma representante à altura que possa depois nos passar tudo que foi colocado e tudo que foi levantado nessa conferência. Fica aqui o nosso abraço, sucesso e obrigada. Vamos prorrogar o tempo por mais 10 minutos para o último vereador, as respostas e considerações finais. Por favor, vereador Márcio Michael. Obrigado, George, por estar presidindo aqui nesse momento a sessão. Para não ser tão repetitivo nas falas que já foi contemplado aqui na fala dos colegas vereadores, mas não poderia deixar de falar. Marcos, seja bem-vindo aqui a essa casa, sempre muito bem pautando aqui os assuntos referentes à assistência social. E sem sombra de dúvida que essa conferência municipal do Conselho da Assistência Social possa trazer cada vez mais serviço importante para a população. A gente viu aqui, Marcos, um pouco tempo aqui atrás, a nossa assistência social quase que parada, sem prestar serviço. E depois que a Georgiana assumiu, a gente viu o tão quão a secretaria pode trazer benefícios para a população. E que, se Deus quiser, nesse ano, que ela continue. E ela, juntamente com você, ainda lá na secretaria, promovendo esses trabalhos, essas ações. Só desejar que essa conferência realmente seja um sucesso e que traga bons frutos para a população de Limoeiro. Obrigado. Marcos, pode ficar à vontade para responder esse bloco e, ao final, suas considerações de encerramento. Pronto, Obrigado. Obrigado. Agradecer a vereadora Elisete. A gente conhece da sua relação com a assistência social, salvo engano, foram 2 passagens, né, pela secretaria. É muito importante, não podendo participar, enviar um representante, até porque o que vai ser proposto lá é importante também para vocês, como legisladores deste município. Agradecer ao Michael, né, pelas palavras, pelo reconhecimento. Michael, e sem sombra de dúvida, nós vamos fazer o possível para que seja uma grande conferência. E registrar também os meus agradecimentos às palavras do vereador Cabo Rubem. Obrigado, Rubinho, também pelo reconhecimento. E nas considerações finais, né, pegando um pouco do gancho do que disse o vereador Cabo Rubem, a minha relação com a assistência social, eu comecei a trabalhar lá em 2023, em outubro de 2023, mas minha relação, olhando a composição do SUAS, ela é bem antiga, porque o SUAS ele é composto por seus usuários, seus gestores e seus trabalhadores. Eu digo isso com muito orgulho, que eu fui usuário do SUAS, eu fui beneficiário dos programas sociais, fui beneficiário na época, eu não sou tão velho não, mas eu sou do tempo do Vale Gás, Bolsa Escola, e aí de lá para cá veio, né, mudando de nome, Bolsa Família, Auxílio Brasil. Eu sou beneficiário desses programas sociais, de muitos outros programas socioeducacionais, como era o caso do programa que nós tínhamos aqui, que era o programa... Ixi, eu esqueci o nome. Que era antes do Jovem Aprendiz, nós tínhamos um outro programa que era executado aqui no município, né, no sistema socioeducacional. E eu digo isso com muito orgulho, porque se eu pude, no momento que é necessário, durante a minha juventude, parar e pensar o que eu quero ser no futuro, é porque eu tinha programas socioassistenciais que me permitiriam isso. Né? Porque é muito difícil um jovem, Rubinho, com fome, pensar no que ele quer ser no futuro. Porque não tem outra alternativa a não ser se alimentar, a não ser trabalhar para prover o seu próprio sustento e prover seu alimento. Então, se em algum momento eu pude parar para pensar no que eu queria ser no futuro e ser o que eu já sou hoje, né? Não sou tudo o que quero, mas já sou alguma coisa, é porque eu fui amparado pelos programas sociais. E eu tenho muito orgulho disso, de ter sido usuário do SUAS. Eu também fui gestor do SUAS, quando em 2023 e 2024 eu estive secretário executivo desta secretaria, ao lado de Georgiana Grangeiro. Foi um desafio enorme, porque, como muito bem pontuou o Michael, infelizmente nós pegamos a secretaria na condição de um verdadeiro desmonte.
e foi muito difícil reconstruir. E, principalmente, trazer para os corredores daquela secretaria o que uma secretaria da assistência social precisa ter, que é empatia e respeito. E a confiança do povo. Nós conseguimos resgatar isso, porque as pessoas não acreditavam mais na política da assistência social. Então, eu já consegui atingir aí esse segundo elemento de composição do SUAS. Fui usuário, fui gestor e hoje eu sou o trabalhador do SUAS, trabalhando diretamente na execução de programas de segurança alimentar e nutricional, de programas de combate e superação à fome. Além de trabalhador, hoje eu sou o controle social, o presidente do conselho, né, que faz esse controle social, que fiscaliza a execução dos recursos, que fiscaliza a execução dos programas, que fiscaliza as execuções das atividades das entidades. Então, todos os 4 elementos que compõem o SUAS, eu tive a grata oportunidade de poder participar. E aí, para finalizar, queria mais uma vez fortalecer aqui, refazer o convite a vocês, para que vocês possam participar. Faço o convite para quem está aqui, para quem está em casa, vamos participar, será aqui no CVT, né, pertinho, um local central, para que nós possamos discutir as políticas públicas aqui que nós queremos dar assistência para os próximos 2 anos. E é muito importante a participação desta casa, porque eu já estive aqui, eu conheço um pouco da realidade de vocês, e eu sei que a demanda majoritária de vocês são relacionadas à assistência social. São famílias em vulnerabilidade social que procuram a ajuda de vocês. E eu sei que vocês não querem, ninguém quer que essas pessoas sejam escravas das suas próprias vulnerabilidades. O que nós queremos é que as pessoas tenham acesso aos programas, a partir dele consiga evoluir, consiga sair dessa situação, para que não necessite mais dos benefícios sociais e abra espaço para outras famílias. E aí, por isso que é importante a participação de vocês, para estar lá dando as propostas de vocês, a ideia de vocês e captando o que foi discutido lá para trazer para dentro dessa casa, porque o executivo ele não consegue, ele pode até conseguir pensar e propor, mas ele não consegue implementar se essa casa não aprovar. Então, nós temos que andar, né, de mãos dadas, a Conselho da Assistência Social, a Secretaria da Assistência Social, na pessoa do secretário Dilmar, que eu também quero agradecer pelo empenho, por ter abraçado a nossa conferência. O Dilmar, ele tem assim, se empenhado bastante, e ele se precisar cortar papel, se precisar encher balão, se precisar fazer para organizar, para que tudo saia da forma que tenha que sair, ele se empenha. Agradecer também a Flavilene, secretária executiva, que é uma pessoa também competentíssima, que conhece muito da política, e a nossa técnica de gestão, lá da secretaria, a Débora, que está sempre em contato, interagindo com o conselho, para que nós possamos juntos fazer essa rede, porque apesar do conselho ser um órgão de controle, mas ele não é um inimigo do secretário ou da secretaria. Na verdade, ele é um amigo, né, onde juntos nós vamos trilhar esse caminho para que possamos alcançar um SUAS mais forte dentro do nosso município. E eu finalizo mais uma vez agradecendo, Michael, pela oportunidade, George, pela articulação para que hoje nós possamos estar aqui, a todos os vereadores que ouviram atentamente, e espero todos vocês no dia 3 e 4 de julho, na nossa 13ª conferência.